o ser humano é um, porém funciona como dois. Sim, porque o que rege o ser humano de verdade é a mente humana. E a mente humana tem duas funções distintas: o consciente, a função racional, e o subconsciente, a função mecânica. Isso a parapsicologia do sistema Grisa vai constatar ao estudar os fenômenos paranormais. Porque em muitos momentos, quando a pessoa vivencia algo em estado de transe, como a gente diz, a pessoa depois nega que ela fez aquilo. Porque ela é como se estivesse fora de si. Porque o subconsciente não funcionou sem sequer o consciente perceber com clareza. É como se não fosse a própria pessoa que faz. Mas descobrimos mais. Que também um mentiroso pode contar uma mentira tão bem contada que depois ele mesmo acredita na própria mentira. Que parece uma coisa absurda. Mas quando a gente percebe que de fato o ser humano é um, porém funciona como dois, vamos perceber que quando a pessoa funciona com o consciente, com a função racional, com a razão, muitas vezes faz coisas que não queria ter feito, porque entra em ação o subconsciente, a função mecânica, automática e autônoma. Por que autônoma? Autônoma é independente. Autônoma é independente de quê? Do consciente. Porque a pessoa faz sem dar-se conta que está fazendo. Só que isso também veio nos permitir perceber que ao longo de toda a história da espécie humana no planeta Terra, todos os grandes pensadores perceberam essa dualidade que existe no ser humano. E falavam então da pessoa racional e da mente. Diziam que a pessoa é levada pela sua mente, que na verdade era a pessoa enquanto ser racional que era levado a fazer coisas ou era impedido de realizar determinados fatos ou alcançar determinados objetivos que se propunha, porque sofria as influências da mente mecânica, automática e autônoma, o subconsciente. Isso também queria chamar a atenção que nós da parapsicologia, especialmente do sistema Grisa, nós não gostamos de usar o termo inconsciente. Porque quando Freud, na psicanálise, vai falar dos 3 níveis de consciência, consciente, pré-consciente e inconsciente, e Freud ainda fala do inconsciente pessoal. Carl Gustav Jung vem depois e fala do inconsciente coletivo, como se houvesse um inconsciente globalizante, holístico, que abrange como se fosse um grande arquivo de memória que está, não se sabe aonde, no espaço. E que o ser humano teria acesso a essas informações que estariam nesse arquivo coletivo, chamado de inconsciente coletivo. Bem, mas, então, nós temos que, para a gente poder se conhecer de verdade, temos que começar desse ponto de partida. De percebermos que o ser humano, não só eu, você, mas todas as outras pessoas, aparece como um ser só. Mas a gente percebe que funciona às vezes de 2 até 3 formas diferentes. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Uma hora age de um jeito, outra hora reage de outro jeito.
Por quê? Porque o ser humano é um ser, por assim dizer, dividido por essência. Porque tem duas funções distintas. Quando surge a segunda função? No processo evolutivo dos seres vivos neste planeta, inicialmente temos apenas plantas, podemos dizer assim. Começamos dos unicelulares e vamos desenvolver. Depois começam a surgir os animais. Eu costumo dizer que todo animal, desde o inseto ao Homo sapiens, são plantas ambulantes. Por que são plantas ambulantes? Porque esses seres não têm mais raízes para introduzir no solo, para ir buscar alimentos que, somados junto com as folhas que recebem alimentos do ar e da energia solar, vão se estabelecer no organismo da pessoa ou do ser vivo Então, os insetos, os peixes, as aves, os répteis, os mamíferos, etc., eles não têm raízes que penetram o solo para buscar comida. As raízes foram recolhidas e estão dentro das pessoas, dentro dos seres vivos. Então, como eles não vão automaticamente buscar a comida pelas raízes dentro do solo, eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que desenvolver uma atividade de percepção à distância. E por isso surge o cérebro humano. O cérebro também da minhoca. O cérebro também dos insetos, da borboleta, da cigarra, da abelha, da mosca e assim por diante. Todos esses seres têm cérebro, têm um início de sistema nervoso que faz com que eles possam desenvolver contatos além dos limites do próprio corpo. Então eu digo que aí aconteceu a primeira manifestação de paranormalidade. Porque uma das essências da paranormalidade é a percepção extrasensorial. Quando o ser humano é capaz de perceber, e alguns animais também, perceber além dos sentidos. Então, os seres vivos, antes de perceber além dos sentidos do corpo físico, mediante os instrumentos do corpo físico, como visão, audição, tato, olfato, paladar, especialmente olfato, paladar, visão e audição, captavam informações à distância. O tato até a gente tem que tocar para sentir. Mas eu posso sentir um cheiro. De onde vem? O que está cheirando aí? Que perfume gostoso. De onde vem? E assim por diante. Lá está o Pedro filmando. Meu xará que grava meus programas. Então eu posso percebê-lo com os olhos, à distância. Mas eu posso ouvir também o trem passando ali fora, ou o carro passando. Eu não o vejo, mas pelo ruído eu sei o que é. Então o ouvido também me coloca em contato com o mundo à minha volta. Então na prática, o cérebro humano vai evoluindo. Aliás, o cérebro dos seres vivos. Então, quando atingimos a fase da aparição dos mamíferos no planeta Terra, temos que lembrar que tem um mamífero bem chique. Chama-se porco. Ou melhor, diz que porco é coisa de pobre. Suíno. Diz que suíno é de rico. Né? Então, os suínos, os porcos, eles têm um cérebro parecido com o ser humano. É o mais semelhante, tanto em tamanho quanto em forma, com o cérebro humano. E por isso, o porco suíno é o animal mais inteligente, muito mais que o macaco, mais que, talvez até não vi nenhuma comparação nesse sentido,
mas também, talvez, com aqueles peixes que não são peixes, que não são tubarões, que são os... Ô Pedrão, me ajuda. Os peixes que não são tubarão? Ah? Os peixes que não são tubarão? É, os golfinhos. Bem, então, os golfinhos são muito inteligentes também. Tanto que eles chegam a brincar com o ser humano. Mas, segundo as informações que eu tenho, é que o cérebro do suíno é melhor do que o cérebro do mais desenvolvido, mais parecido com o do ser humano, que os próprios golfinhos. Então, quando esse cérebro humano, quando o cérebro atinge um estágio maior de evolução, especialmente nas suas atividades funcionais, na sua comunicação com o mundo à sua volta, na relação daquele animal com o mundo à sua volta, de repente, pá, deu um estalo e surgiu a reflexão. Quer dizer, o cérebro passa a ter capacidade de perceber que o Pedro, embora tenha o mesmo nome que o meu, não é eu. Pedro é ele e eu sou outro Pedro. Que, na verdade, eu sou capaz também de perceber quem eu sou. E que sou eu que agora estou gravando esse programa. Então, essa dualidade presente no ser humano começa aí. Quando o ser humano vira gente. Ou, de fato, desenvolve sua capacidade de pensar com os dados que o subconsciente fornece, mas capaz de pensar e não se deixar levar simplesmente pelos impulsos automáticos, pelos instintos do corpo físico, ou dos instintos do cérebro animal. Então, aí nós temos um dos grandes saltos quânticos, como diz a física quântica, que ocorreu quando surgem os hominídeos, mas especialmente quando surge o Homo erectus, e especialmente quando se define depois como Homo sapiens. Sapiens porque sabe além daquilo que os sentidos percebem. Pode até utilizar informações vindas pelos sentidos para obter novos resultados. Então, o ser humano é gente, ou pode vir a ser gente de fato e plenamente, à medida que usar o rácio, a razão, o consciente, a função racional da mente humana. Isso tudo você encontra também nos meus livros.